E a entrevista de hoje é para falar desse livro maravilhoso aqui, ó. 40 Dias na Floresta, a incrível e real história dos 4 irmãos que sobreviveram perdidos na selva amazônica. Você deve se lembrar desse caso aqui, que aconteceu agora em 2023. 7 pessoas, 3 adultos e 4 crianças foram vítimas de um acidente aéreo. Um pequeno avião em que elas viajavam caiu no meio da selva amazônica, lá do lado colombiano. Os 3 adultos que estavam nesse avião morreram e as 4 crianças sobreviveram. Essas crianças tinham, na época, a mais velha tinha 13 anos e os irmãos dela, 9, 5 anos, e o irmãozinho mais novo tinha apenas 11 meses de idade. Essas 4 crianças sobreviveram por 40 dias na floresta, no meio do nada, né? Porque a gente está falando de uma floresta amazônica, onde não tem nada, não tem civilização. Elas ficaram 40 dias ali vagando pela floresta e foram encontradas depois de 40 dias com vida. E essa história fenomenal de sobrevivência está aqui retratada nesse livro, 40 Dias na Floresta, e nós vamos falar agora com o autor desse grande lançamento que está chegando agora nas livrarias aqui do Brasil. E o autor, nosso autor aqui, está com a gente aqui através da internet, é o Matt Uke, o jornalista britânico. Ele é britânico, ele nasceu na Inglaterra, e ele vive na Colômbia, vive no México, vive andando pelo mundo inteiro. Ele trabalha como jornalista independente e investigador profissional. Ele faz a cobertura de questões ligadas aos direitos das populações originárias na Colômbia, no Panamá, no Chile, na Argentina. Ele escreve para o jornal The Guardian por conta disso, e ele tem reportagens assinadas também em outros veículos importantíssimos no mundo, como The Economist, The Telegraph, The Financial Times, entre outras publicações de grande repercussão e de grande importância. Então, hoje, nosso entrevistado é o jornalista Matt Uke, autor desse livro aqui. Você não pode perder nossa conversa. Matt, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Muito obrigado pela sua participação aqui. É uma honra ter você aqui no nosso programa, sendo entrevistado. Eu acho que as pessoas vão ficar muito emocionadas de ver o teu livro, de ler o teu livro depois dessa entrevista, sabendo de alguns detalhes que você vai contar aqui para a gente hoje. E a primeira pergunta para você eu queria saber o que motivou você a escrever esse livro? E em que momento você percebeu que essa história precisava ser contada em profundidade? No início era pura curiosidade. No entanto, à medida que pesquisei e aprendi mais sobre a família e a história do povo Huitoto, acho que minhas razões mudaram até certo ponto. Quando li a história da indústria da borracha na Colômbia, quando visitei a antiga sede da empresa da borracha em La Chorrera, ou a colônia penal falido em Araraquara, ou quando conversei com as pessoas cujos avós se lembravam dessas instituições, minhas motivações mudaram. Eu queria mostrar como a história, a política e a economia afetaram o modo de vida do povo amazônico colombiano, a necessidade da família de escapar da selva em um pequeno Cessna, o avião, decolando de uma pista danificada, estava todo relacionada a essas causas. E sim, existia um momento, houve um momento no final da busca em que o Pedro Sánchez, o soldado responsável pela operação de resgate, disse ter certeza de que as crianças ainda estavam vivas, porque se estivessem mortas, os cães já as teriam encontrado. E foi um momento macabro, mas para mim aprofundou o mistério do caso. Muito bom. Você que está nos assistindo está percebendo que o Matt fala um português muito bom até, né? O Matt nunca esteve por um pouco tempo aqui no Brasil e aprendeu um pouquinho de português, e graças a isso ele está aqui conversando com a gente. Eu agradeço muito ao Matt mais uma vez por essa entrevista. Matt,
Como é que foi esse processo de reconstrução dos 40 dias das crianças na floresta? Que fontes que foram importantes, que foram essenciais para o seu trabalho? Como seus ouvintes devem saber, durante os 2 anos após o resgate, as crianças foram mantidas em um orfanato, uma casa para crianças nos arredores de Bogotá. Havia 4 fontes principais que eu poderia usar. A primeira foram as pessoas que conversaram com as crianças nas semanas após o acidente. Elas incluíam familiares e membros das equipes de busca. A segunda foram as evidências físicas apresentadas por pistas encontradas na selva, que ajudaram a mostrar seu caminho na selva nessa época. A terceira foi uma entrevista que Leslie, a filha mais velha, concedeu à Autoridade de Aviação Civil 1 ano após do acidente. Isso foi muito útil para alguns dos primeiros dias, mas apresentou algumas inconsistências como parte final do histórico de buscas. Tive que tomar decisões sobre quais versões eu considerava mais realistas e, finalmente, uma fonte inesperada foi visitar os lugares onde as crianças cresceram. Como os amigos de Leslie, visitei um local no Rio onde as crianças costumavam pescar. Uma delas me mostrou as árvores frutíferas que ela gostava de escalar, e isso me fez perceber as habilidades que Leslie tinha. Leslie, só contando para o ouvinte, Leslie é a irmã mais velha, foi ela que conseguiu manter os irmãos mais vivos, né? Graças aos conhecimentos indígenas que ela herdou da avó. Então, com esse conhecimento ancestral que ela herdou da avó, ela sabia as frutas que ela podia escolher na floresta, e ela, mesmo tendo apenas 13 anos, conseguiu, então, conduzir os irmãos e manter os irmãos vivos, né? Vivos, lembrando que um dos irmãos tinha apenas 11 meses, era um bebê praticamente recém-nascido. Matt, outra coisa, o teu livro é traz muitas informações, ele é muito bem escrito, como eu falei, porém, o que é a cobertura da imprensa? Lembrando que a imprensa do mundo inteiro ficou atrás dessa história, jornais do mundo inteiro acompanharam esse caso. O que a cobertura da imprensa deixou de fora e que você achou importante e essencial para trazer no livro? Na verdade, há muita coisa. Para mim, é crucial compreender a história e a cultura da região de Caquetá e do povo do centro, que são os grupos indígenas, os originários que moram lá. Bem como a forma como os confrontos com o Estado, os grupos armados, impactaram seus destinos. Mas a maioria das pessoas também não percebe que as 2 filhas mais velhas têm pais diferentes das 2 crianças mais novas. As razões por isso e os detalhes da vida de Magdalena, a mãe das crianças, acredito, são essenciais para entender as circunstâncias do acidente e até mesmo a sobrevivência das crianças. Como eu falei, as crianças sobreviveram aí por 40 dias, enfim, foi uma jornada que envolveu o exército da Colômbia, e existe até um documentário na Netflix mostrando esse caso, e é interessante, o Matt também traz isso no livro, contando que o exército colombiano vai procurar as crianças e eles descem de corda, um grupo do exército desce de corda no meio da selva, porém o exército não grita pelas crianças, não chama as crianças falando alto, porque eles tinham medo de serem metralhados pelos guerrilheiros que ocupavam a região. Para você ver o nível
de perigo que essas crianças enfrentavam e das limitações que até o próprio exército da Colômbia tinha, né? Depois vão entrar outros grupos de busca, os de indígenas, voluntários, e o Matt conta essa história também no livro dele. Ô Matt, me explica uma coisa, como é que foi o contato com as famílias das crianças? Houve alguma resistência ou abertura ao projeto? Na verdade, as famílias das crianças foram sempre muito abertas comigo. A questão era mais que várias empresas documentais estavam oferecendo dinheiro para entrevistas e assinando contratos de exclusividade com as famílias. Eu tomei outra forma de fazer meu trabalho, trabalhei lentamente, construindo relacionamentos com algumas fontes menos óbvias, como o pai de Leslie Solene, que ninguém estava falando com ele na prensa, e também a família de Germán Mendoza, o outro adulto, além do piloto, que morreu no acidente. Também conversei com pilotos, soldados, ex-guerrilheiros, pessoas que tinham lojas lá na selva, e seus depoimentos conjuntos forneceram não apenas uma versão detalhada dos eventos que levaram ao acidente, mas também ajudaram a dar ao livro sua vibe, sua atmosfera. Muito bom. Eu vou contar mais um pedaço desse caso, porque o avião, quando caiu, ele caiu, acho que eu falei isso, numa região totalmente fechada da selva. Era praticamente impossível alguém sobrevoar aquela região e encontrar o avião. As crianças sobreviveram, né, como eu falei, esse é o tema do livro, inclusive, e elas ficaram ali do lado do avião por cerca de 2 dias. Depois do 3º dia, a Leslie, a irmã mais velha, decide sair dali, buscar ajuda, porque ela percebe que os corpos ali dos adultos estão começando a apodrecer, né, ficar putrefatos. E ela, então, com medo de que animais cheguem ali perto, animais selvagens, então ela sai daquele lugar que seria, em tese, o lugar mais fácil para que eles fossem encontrados e decide buscar ajuda. Matt, outra coisa, que aspectos culturais do povo Itoto, que é esse povo da qual eles descendem, né? Que aspectos culturais do povo Itoto você descobriu durante essa apuração e que você julga fundamentais para entender a sobrevivência das crianças? Tá bom, acho que obviamente a primeira coisa a dizer é que as crianças mais velhas estavam bem acostumadas à selva. Não foi muito difícil para mim entender como as crianças sobreviveram, as mais velhas, visto que havia comida no avião e suas necessidades calóricas eram menos que aos adultos. No entanto, a sobrevivência de Kristin, que é o bebê, que tinha só 11 meses, essa me intrigou muito. Houve rumores desde os primeiros dias da busca de que as crianças haviam sido capturadas e mantidas vivas pela guerrilha. Tentei puxar esses fios e escrevo sobre isso no livro, mas nenhum das pessoas que buscavam, nem os soldados, nem os militares, era uma operação enorme. Ninguém viu uma pegada estrangeira. Ninguém que estava lá acreditou que tivessem sido levados. Foi só quando visitei a aldeia indígena de La Chorrera que isso ficou mais claro para mim. Observei mulheres Witoto usando suas mãos para espremer frutas roxas numa tigela com um líquido leitoso. E eles estavam fazendo suco de fruta milpeso, a mesma fruta que as crianças comiam na selva, e a cultura Witoto frequentemente a usa como fórmula infantil para bebês. Leslie teria visto isso preparado muitas vezes em sua vida, esse leite para bebê. E para mim isso me ajudou muito a explicar como as pessoas lá na selva usam essas plantas e sabem usar
os recursos da selva para alimentar. Muito bom. Você teve contato com as crianças que sobreviveram ou o teu livro se baseia apenas nos relatos indiretos, nessas conversas indiretas? O livro, devo dizer, como qualquer outro mídia, livro, documentário, é baseado em fontes indiretas. Há 3 razões por isso. Primeiro, as crianças estavam no hospital ou na alojamento das crianças enquanto sua custódia era decidida. Esse processo durou mais que 2 anos. Apenas membros da família tinham permissão para entrar. Segundo, os direitos sobre a história das crianças mais velhas são controlados pelo seu pai, que se manteve fora fora do média nesse instante, e com razão ele precisa tomar uma decisão sobre a privacidade das crianças e os interesses econômicos delas também. E por fim, para mim, há uma questão ética. Elas são crianças e não devem ser pressionados a contar sua história por adultos até que possam tomar suas próprias decisões sobre sua privacidade e essas coisas. Então, tinha 3 motivos, 3 razões que não foi possível, não é possível ainda falar com as crianças, mas como eu expliquei antes, tinha maneiras de reconstruir a história deles através dos fontes indiretas. Muito bom, muito interessante essa resposta sua. Uma curiosidade minha, a selva amazônica, ela é muitas vezes retratada como um lugar inóspito, né? O que essa história nos ensina sobre a relação entre a cultura indígena e a natureza? Pois é certo, sobretudo nos livros ingleses, a selva amazônica é sempre o Green Hell, um inferno verde do mundo. Mas acho que é uma maneira de responder essa pergunta seja melhor resumido pelos soldados que participaram da busca. Eles admitiram que estavam céticos quando o presidente colombiano, Gustavo Petro, convidou os grupos indígenas para se juntarem ao grupo de busca militar. Eles eram alguns dos soldados mais bem treinados da América Latina. No entanto, na selva, eles entenderam que os indígenas que buscavam possuíam habilidades relacionadas ao uso das plantas para alimentação, para medicina, além de habilidades de navegação que eles não possuíam. Também é preciso lembrar que as crianças foram finalmente encontradas por um grupo de indígenas que as encontraram após de um xamã ter tomado ayahuasca. Acho que essa experiência me fez lembrar que tem muita coisa que a ciência ocidental ainda não pode explicar sobre as propriedades e os usos de muitas coisas naturais que existem na selva. Os grupos indígenas sabem disso há anos, mas correm o risco de perder esse conhecimento como expansão da cultura ocidental na selva e nos povos indígenas. Muito bom. Eu me lembro desses detalhes do livro do Matt, porque a gente pensa num grupo de soldados e de indígenas saindo no meio da selva e a gente não imagina o trabalho logístico que é necessário para manter esse grupo procurando, porque afinal de contas eles estão ali há vários dias, eles dependem de comida também, né? Eles estão no meio da selva assim como as crianças, não tem lugar para se abrigar direito, chove, faz calor. Enfim, eles têm... você imagina como é que você vai alimentar um grupo de 30, 20, 30, 40, 50 pessoas ali procurando essas crianças.
e esses grupos separados, né, indo em direções diversas também para procurar. O livro do Matt mostra isso com muito cuidado, um relato muito impressionante que realmente faz a diferença, a gente se apaixona pela leitura do livro. O Matt, outra coisa, na sua visão, o que mais impressiona na forma como as crianças resistiram ao medo, à fome e ao isolamento? Acho que é uma pergunta interessante e cada pessoa pode pensar como ele ou ela vai responder numa situação assim, mas eu acho que o isolamento não foi... No livro eu explico que eles tinham experiência de ficar mais tempo fora da aldeia deles, fora do povo deles, na selva. Eles tinham experiência nisso. Também chovia muito, tinha muita chovava muito. Mas acho que foi muito impressionante a maneira como se alimentavam. Esta era uma área muito remota e hostil da selva, e o uso das frutas de mil pesos para alimentar o bebê ajudou a evitar uma tragédia. Outra coisa que eu queria saber de você, você é jornalista, você está o tempo inteiro lá, um jornalista precisa ser uma pessoa imparcial para contar essa história, precisa ter um certo distanciamento, mas como é que essa experiência impactou você pessoal e profissionalmente como jornalista? Como jornalista, há muito tempo eu entendi que há uma negligência estatal com relação aos povos indígenas e às regiões remotas de Colômbia. É quase um clichê dizer isso. Mas o livro me motivou a visitar algumas das regiões mais isoladas e perigosas do país. Foi uma oportunidade única de observar a dinâmica entre o exército, a guerrilha, os negócios ilegais e os indígenas. Para mim, ainda não conseguiam encontrar uma boa resposta para essa pergunta. Qual é o nível certo de serviços estatais e conectividade de transporte com as aldeias indígenas sem colocar em risco as culturas que as tornam únicas? Para mim é muito difícil encontrar esse balance entre as duas coisas, como dar o apoio do Estado, mas também manter a cultura deles. Mas falando com as pessoas e falando com as famílias, obviamente foi muito impressionante para mim, porque também não é só isso, essa família. Tem muitas famílias lá que sofrem por esses motivos e também que faltam oportunidade para estudar, trabalhar, e tem uma pressão para viajar ou para mudar a cidade. Mas também na cidade eu fiz amigos com algumas das pessoas da Witoto, a população Witoto, que já está em Bogotá, por exemplo. E eles também têm muitos retos, muitos challenges, como se diz isso? Desafios, né? Desafios para fazer lá. Muitos não encontram bom trabalho, sofrem discriminação pela população branca ou mestiça na cidade. Então, me afetou muito. Eu fico em contato, tenho amigos com algumas das pessoas da família Mendoza e a família Jacob Bombaire, e quando vou a Bogotá sempre me encontro com eles, mas sim, não é que tenho a solução disso, mas me impactou muito, obviamente, como encontrar essas pessoas e ter a oportunidade de olhar esta parte da Colômbia. Eu acho que Colômbia, o parte indígena, o parte amazônica é menos conhecido que por exemplo, no Brasil. No Brasil sempre existia a cidade de Manaus,
Em Peru sempre existia a cidade de Iquitos, que tem mais peso na cultura, história de Peru e Brasil. Em Colômbia não existe uma cidade assim na selva, então também pela maneira que os rios são muito difíceis para navegar, não tem muita conexão a Amazônia colombiana com Bogotá, com Medellín, com Cartagena. Então, para mim foi uma oportunidade de conhecer outro lado de um país que eu achava que eu já conheci. Muito bom. Isso é importante que você leia também o livro. O Matt estava explicando uma parte sobre isso, mas para você entender as razões que fizeram a família, a mãe e essas crianças saírem para pegar um avião num lugar inóspito, um avião ali que quase condenado a cair, né? Para você entender por que elas saíram. Não é que elas estavam fazendo turismo ali. É importante você ler o livro para entender os perigos a que essa população indígena está sujeita, as ameaças que elas estão sujeitas, porque esses povos indígenas estão ali vivendo em função do medo de guerrilha, as desavenças com o próprio exército da Colômbia que já aconteceram, existem ali uma exploração dos recursos naturais por madeireiros, por bandidos diversos. Então é um lugar muito perigoso, de muito perigo. O livro do Matt vai fazer você entender um pouco dessa realidade, que também é a realidade também de muitas populações indígenas aqui no Brasil, né? Não tem muita diferença nesse sentido no que acontece com a população indígena aqui no Brasil. E, Matt, para terminar a nossa entrevista aqui, uma última pergunta. Que mensagem você espera que os leitores levem com eles quando terminarem de ler o livro? Vou dizer assim, os leitores adoram histórias de sobrevivência. No meu livro, tudo isso está lá. Mas espero que a maneira como descrevo a história, a cultura da região, envolva na compreensão das causas que levaram a família Mukutui a embarcar no avião Cessna. O livro é mais de uma história de sobrevivência, é uma história de família, um mistério, uma história de crime também, tudo em um. Muito bom. E lembrando que os direitos do seu livro já foram negociados com o estúdio do Ridley Scott, então existe uma grande possibilidade aí de que o livro se torne um filme aí nos próximos anos. Eu acho que é uma leitura maravilhosa, é uma leitura imprescindível e uma leitura realmente emocionante. Você vai começar a ler o livro e não vai querer parar, porque realmente é uma leitura muito emocionante. Eu queria mais uma vez dar os parabéns ao Matt por esse trabalho brilhante. É um trabalho fora do comum, de investigação, o que você fez. E esse livro também, inclusive, está sendo lançado, saiu agora no Brasil, está sendo lançado em diversos outros países do mundo. Parabéns a você por esse trabalho que você nos trouxe aqui. E muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Não, muito obrigado, Paulo. Gostei da conversação. Muito bom. E, então, para a gente terminar aqui, eu vou dar os recados básicos aqui. Você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Como é que tem que falar mesmo? Clica no sininho, dá o seu joinha, porque quando você dá o joinha, você está estimulando o algoritmo a reconhecer que isso é um vídeo importante. E essa entrevista, assim como as outras que a gente faz aqui, são sempre importantes. E compartilhe esse vídeo nas suas redes aí, por favor. A gente tá em todas as redes, no X, no X, no Twitter, no Instagram, Facebook. A gente está em tudo quanto é lugar. Somos praticamente onipresentes. E a gente espera você na nossa próxima entrevista. Fique ligado aqui no Pode Ler e a gente se vê na próxima. Muito obrigado e até depois.